Se a vida nestes dias está lhe parecendo apenas uma luta ininterrupta desde o berço até o túmulo, pode ser a hora de arriar a carga dos seus ombros e experimentar caminhar sem ter de carregar as costas dessas figuras. Você tem suas próprias montanhas a conquistar, seus próprios sonhos a realizar, mas nunca haverá energia suficiente para ir atrás dessas metas enquanto você não se desfizer de todas as expectativas que lhe foram impostas pelos outros e que agora você pensa que são suas. Há a possibilidade de que essas expectativas estejam apenas na sua mente, mas isso não significa que elas não possam jogá-la ao chão. É hora de arriar a carga e dizer a essas figuras que sigam o seu próprio caminho. Esse é um trecho do comentário do Tarô do Osho sobre essa carta aqui, o fardo, o 6 de espadas, que eu falei nessa sexta, trouxe essa mensagem nos stories para quem me segue no Papisa do Tarô. Quando eu compartilhei essa mensagem, as mulheres que me acompanham responderam que se sentem assim, que estão esgotadas, que estão percebendo esse fardo que é viver carregando tantas coisas nos ombros. E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje do Papisa Cast, porque eu estou num processo, na verdade, de me libertar de alguns fardos. E antes eu não estava conseguindo falar sobre isso porque eu ainda estava carregando um peso muito grande nas costas e isso quase me destruiu. A mensagem dessa carta, hoje a gente vai se ancorar muito nisso, onde nós temos uma pessoa que está subindo uma montanha, prestes a subir uma montanha, enquanto carrega um homem no braço, nas costas, e esse homem carrega um galo na cabeça. E a gente percebe que esse homem que tá carregando, ele tá extremamente esgotado. As roupas dele estão todas gastas, destruídas, enquanto a pessoa que tá em cima das costas dele está totalmente bem vestida, apontando para onde ele deve ir. Isso me veio uma ilustração de como eu estava me sentindo e acredito que você que está me escutando, especialmente se você for uma mulher, você provavelmente também deve estar se sentindo assim em algum nível. Porque nós que somos mulheres, nós crescemos sendo colocadas no lugar do cuidado. Então, nós já crescemos brincando de cuidar de bonecas, a gente perde o nosso lugar de diversão e do lúdico muito cedo. Então, eu mesma meio que parei de brincar de boneca, tive que parar de brincar de boneca. Assim que eu menstruei com 11 anos e isso foi um grande rompimento da minha infância e de onde que eu poderia continuar a brincar. Enquanto hoje, se você tá me escutando agora, enquanto esse episódio está sendo publicado, a gente tá em junho e tá no tempo das pipas, é onde tá tendo vento, né? E ao meu redor aqui na minha rua tem várias pessoas soltando pipas e várias pessoas se divertindo com isso. E sabe quem são essas pessoas? São os homens. Então são meninos e são homens realmente de mais de 40 anos que estão brincando, se divertindo. E eu nunca vi uma mulher soltando pipa, pelo menos perto da minha casa. E eu fiquei pensando sobre isso porque eu sinto falta de brincar, eu sinto falta de leveza, de ter leveza. E eu sinto que isso foi tirado de mim muito jovem, muito cedo. Eu cresci ouvindo que eu precisava cuidar de todo mundo ao meu redor. Quando você ficar mais velha, você que vai ter que cuidar do seu pai. Quando você ficar mais velha, você vai ter que cuidar da sua avó. Quando você ficar mais velha, você vai precisar cuidar dos seus filhos. E você vai precisar cuidar do seu marido. E você vai acumulando esses fardos nas costas. Você cresce com isso.
Você transforma o cuidar e o resolver problemas quase como uma parte da sua personalidade. E se você não está resolvendo os problemas, e se você não está cuidando das coisas, você automaticamente se sente deslocada de si mesma, porque você cresceu achando que isso era a sua maior obrigação e a maior meta da sua vida. Cuidar dos outros, estar ali para os outros. E eu não tô dizendo que é ruim você cuidar de outras pessoas. Então, o cuidado que eu faço com o meu filho, com o meu casamento, com o meu pai, esse cuidado eu faço também porque eu amo essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, se torna algo muito complicado quando eu chego no meu limite e você chega no seu limite de esgotamento físico e psicológico para dar conta de todas essas coisas e ainda assim não precisar pedir ajuda e ainda assim não conseguir delegar essas funções. E nessa semana que eu tô gravando esse episódio, eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida, que foi a decisão de internar o meu pai. Quem já passou por isso, né? Pessoas que têm problemas com dependência química, problemas com alcoolismo e distúrbios mentais, quem tem pessoas assim na família sabe o quanto que é difícil você se esforçar e você entregar a sua vida para tentar ajudar uma pessoa e você vê que os seus esforços não são suficientes e que você vai precisar recorrer sim a uma ajuda profissional, que você vai precisar sim recorrer a meios que essa pessoa, no caso meu pai, né, não queria, mas foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado para ele naquele momento, não só para ele, como para mim e para as pessoas envolvidas. E foi muito difícil tomar essa decisão, porque eu tentei adiar isso por muito tempo. Eu acreditava que se eu sacrificasse a minha saúde mental e se eu sacrificasse todas as coisas da minha vida em prol de manter essa pessoa sã, eu iria conseguir resolver o problema, eu iria conseguir fazer com que ele melhorasse. E quando eu vi que eu não tinha recurso mais para resolver isso, me veio automaticamente uma culpa muito grande, como se eu tivesse falhado como ser humano, como se eu tivesse sendo a pior filha, a pior pessoa do mundo, por estar precisando recorrer na ajuda ao extremo. Eu passei 2 dias com uma sensação de fadiga muito grande, porque por mais que eu tivesse naquele momento conseguido resolver a situação, os meus ombros, eles estavam acostumados a carregar o peso dessa responsabilidade toda. Eu estava acostumada a me negligenciar e a viver 24 horas por dia em função disso. E aí, quando isso foi tirado de mim, eu fiquei completamente fora do eixo. Eu me vi completamente sem saber como viver a minha vida agora que eu estava tendo ajuda. E eu acho isso tão intenso, porque eu percebi que eu tornei as obrigações que foram impostas a mim, eu tornei isso parte de quem eu sou. E ouvindo as mensagens, né, lendo as mensagens que eu recebi no Instagram sobre mulheres que também se sentem assim, eu fiquei pensando, né, quantas vezes você pode aliviar um fardo e você não faz isso porque você acha que isso vai significar que você é uma fraca, que você aceitou a derrota, sabe? E isso é muito destrutivo, isso é muito perigoso, porque isso coloca você em uma posição em que você é o
recurso inesgotável da história. Explico. No episódio passado, a gente falou sobre ideias para adiar o fim do mundo do Ailton Krenak. E lá ele descreve como que a natureza, como que a mãe natureza, ela muitas vezes é vista como esse espaço onde existe, onde é oferecido recursos que eles são inesgotáveis e que foram explorados durante anos, milênios pelo homem, até que chegamos no ponto de hoje em que esses recursos eles estão findando, eles estão se esgotando. E existem recursos como, por exemplo, o petróleo, que demora milhares de anos para se formar. Então não é algo que pode ser simplesmente, vamos esperar como uma planta que acaba, vamos plantar aqui, a gente sabe que daqui 50 anos vai ter uma árvore nova, né? Ou que a gente tá aqui numa plantação de milho e a gente sabe que daqui 6 meses isso já vai estar crescendo, a gente vai poder colher esse milho. A natureza nos ensina isso, tudo leva tempo para se reconstruir. Se o ser humano sumisse da face da Terra agora, a natureza iria conseguir se reconstruir, mas não é isso que vai acontecer. E trazendo para a nossa vida, nós, especialmente que somos mulheres, nós temos essa sensação de que tudo pode ser tirado da gente porque nós crescemos com essa lógica. Tudo é saqueado de nós. Nossa energia é saqueada, nossa vida, nossos sonhos, tudo isso pode ser roubado, pode ser levado. A nossa possibilidade de brincar, de existir, de se divertir, tudo isso pode ser facilmente arrancado de nós. E nós estamos acostumadas com isso. Nós simplesmente aceitamos, por mais que você tenha uma mente aberta. E eu digo isso porque eu sei que você que está me escutando tem uma certa noção de tudo que é tirado de nós, dos lugares que nós somos colocadas, mas é muito difícil se libertar disso. É algo que está quase que no nosso DNA e que nós precisamos fazer um esforço maior ainda para conseguir ser honesta com nós mesmas e admitir que isso aqui tá demais para mim. Desistir ou pedir ajuda não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Porque eu sei que você, de cabeça, vai lembrar de alguma mulher que se destruiu tentando cuidar das outras pessoas. Pode ter sido a sua mãe, a sua avó ou você mesma. Ou todas vocês. Porque isso é algo que é passado de geração em geração, de geração em geração. E a gente tem uma dificuldade enorme de quebrar isso, o que nos leva a arrastar casamentos que já estão no fundo do poço, que não tem mais para onde ir, mas você sente que você precisa continuar empurrando isso. São responsabilidades que outras pessoas adultas, assim como você, também podem e devem assumir. E eu acho isso muito pesado porque eu cheguei na idade que eu tenho agora, eu tenho 25 anos, me sentindo uma pessoa que já viveu 50 anos de peso e de sobrecarga e de exaustão. E eu cheguei no ponto de acreditar que eu não queria mais estar aqui, de não querer mais viver só para não ter que carregar esse tanto de preocupação na minha cabeça, que eu poderia ter delegado, que eu poderia ter feito o melhor para mim e para as pessoas envolvidas. E eu tive que chegar no meu limite para que isso acontecesse. E eu não indico isso para ninguém. Eu não indico isso para ninguém. E se você tá me escutando e você tá se vendo nesse lugar, nesse ponto de eu não suporto mais essa situação, independente de qual seja. Eu já tentei de tudo, eu já tentei mudar minha rotina, eu já tentei ver as coisas por uma outra perspectiva, eu já tentei fazer de tudo para que essa situação melhorasse ou para que eu aliviasse esse fardo, para que eu tentasse viver de forma mais leve.
carregando esses fardos e ainda assim não conseguindo, então chegou a hora de largar. Minha amiga, chegou a hora de você admitir pra você mesma que já chega. Porque ninguém vai tirar isso de você. Ninguém, sabe? Ainda mais as pessoas que estão sendo carregadas por você. Ninguém vai chegar e vai falar: ai, amiga, eu tô vendo que tá pesado, deixa eu descer aqui das suas costas. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. E eu fiquei muito tempo, meio que eu acho que esperando, sabe? Tipo, gente, quando que isso vai melhorar? Enquanto eu tava agindo com essa disposição e me colocando solícita a tudo, porque eu achava que era exclusivamente a minha obrigação e automaticamente também se tornava a minha culpa, eu não tive paz. Foi no momento que eu olhei e pensei: eu não posso mais sustentar isso. É inviável para mim. É inviável. E aí a gente pode entrar assim numa zona cinza entre o que é certo e o que é errado. Porque nós temos essa lógica do bem e do mal, em que o sofrimento, ele é vangloriado, em que o sofrimento, ele é aplaudido, porque mostra que você, nesse sacrifício da sua própria vida, vai ser recompensada em algum momento. E eu te digo, não vai. O sofrimento, ele não é recompensado. A gente não pode ficar romantizando situações de dor, se afundando nisso, porque eu acredito sim que tem um quê de romantização. Olha só o meu peso, qual é o fardo que você carrega? Poxa, eu me encontro com as minhas amigas, eu percebo a diferença das conversas que eu tenho com as minhas amigas do que o meu marido tem com os amigos deles. Eu encontro com as minhas amigas, a gente fica ali quase numa competição pra ver quem tá sofrendo mais, porque tá todo mundo carregando o mundo nas costas, enquanto os homens nem se preocupam com isso, tá? Pouquíssimos. Porque a gente tá carregando. A gente tá fazendo isso. E aí, nessa lógica do sofrimento, da penitência, quase uma penitência da vida, de que eu vou estar sofrendo muito em vida, mas quando isso tudo passar, ou quando eu morrer e eu for para os céus, eu vou ser bem julgada por tudo o que eu aguentei. O que me incomoda nisso é que, gente, ninguém tem certeza do que vai acontecer depois. A nossa vida é aqui, a nossa vida é agora. Viver uma vida de sofrimento esperando que em algum momento alguém vai te recompensar por isso é muito colocar o controle da sua vida na mão de um outro que, sinceramente, a gente tem que pensar em como nós estamos neste momento, na nossa vida presente. Você viveu, o que você viveu? O que você viveu de prazeroso, de felicidade, enquanto você estava se sacrificando para cumprir todas as pressões que são colocadas em cima de você? Só você pode tirar isso. A gente se ancora nesse pensamento do depois ou na justiça divina, porque é uma forma de conforto. Mas o que nós precisamos colocar na nossa cabeça é que o paraíso é aqui. O paraíso tem que ser aqui. A nossa vida, ela tem que ser boa agora. Ela não pode ser boa daqui 10 anos, daqui 20 anos ou quando você morrer. Poxa, isso é... Sério, gente, hoje eu tô assim... Esse episódio talvez seja bem puxão de orelha, tá? É isso. E esse puxão de orelha é pra mim, porque eu ainda não saí disso, tá? Mas eu tô percebendo, quando eu deleguei algo que eu não estava mais conseguindo sustentar para pessoas capacitadas e que poderiam fazer isso melhor do que eu agora tô pensando, meu Deus, o que eu posso fazer de bom? O que eu posso fazer por mim?
Eu passei meses, eu passei anos aniquilando e sacrificando a maior parte das coisas que eu poderia fazer por mim em prol de outras pessoas. E no final, ninguém vai poder compensar isso pra você. Ninguém vai poder compensar isso pra você. Eu até falei pra minha psicóloga esses dias que eu sinto que eu tô atravessando por um processo de mudança em que a minha ingenuidade está sendo perdida. Eu me considerava uma pessoa bastante ingênua. Eu acreditava em tudo que as pessoas falavam pra mim. Então, assim, eu sempre tive muita fé nas pessoas. Eu sempre tive muita fé na mudança, sempre tive muita fé de que nós podemos melhorar e eu acredito nisso ainda. Eu acredito sim que nós estamos em constante evolução, nós estamos em constante processo de transformação, mas tem algumas coisas que nós não podemos esperar que as outras pessoas mudem ou que as outras pessoas se posicionem a nosso favor para que a gente possa aliviar os nossos pesares. Porque em algum momento aí a gente volta lá na história do bem e do mal. A gente fica, ai, se eu tomar essa atitude aqui, é boa. Sabe qual vai ser a resposta da sua atitude boa? Continuar carregando esse peso todo, porque todo mundo vai continuar te aplaudindo por isso, mas ninguém vai, pegar e carregar pra você. Ninguém vai fazer isso. Às vezes a gente coloca como uma atitude boa é continuar insistindo, é continuar tentando. Porque existe um grande incentivo para isso. Porque se você descarrega o fardo, alguém vai ter que carregar. E ninguém quer. Ninguém quer. E aquilo que você considera uma atitude ruim, uma atitude negativa, né, uma conduta má, que seria, eu não posso mais carregar isso, eu não consigo mais lidar com isso, vai te colocar muitas vezes no lugar de vilã, vai te colocar no lugar da pessoa desagradável. E eu sempre quis estar no lugar da pessoa que é muito amada, a pessoa que é muito boazinha, a pessoa que todo mundo gosta, mas se todo mundo gosta de você, pode ter certeza que você está se maltratando ao extremo para poder caber em todas essas expectativas. E nesse caso, escolha ser a vilã. Escolha ser aquela que não posso fazer isso, não consigo fazer isso. Porque nesse tempo todo eu ficava pensando, poxa, a única preocupação que eu quero ter é com o meu filho, que é realmente a pessoa que depende de mim. O resto, enquanto ele ainda tem 3 anos. Porque eu preciso também entender que quando ele for um homem adulto, eu também não posso ficar assumindo todos os problemas dele. E quando a gente entra nessa zona cinza de que não é sobre tomar a decisão certa ou errada, não existe um anjinho e um diabinho te acompanhando. Você vai tomar a decisão que é coerente, que é justa para você e que é a decisão possível. Porque quando você está ocupada carregando fardos e problemas de outras pessoas ou problemas que você precisa delegar e você precisa ter coragem para fazer isso, que você precisa ter coragem para tirar dos seus ombros também, a sua vida fica de cabeça para baixo. Você não tem rotina, você não tem nada estabelecido, porque você está sobrevivendo com o seu último resto de fôlego para acordar única e exclusivamente para resolver problema. Isso é muito triste. Isso é muito desesperador. Isso é muito pesado. E eu tô aqui para te dizer que você não é esses fardos, que você não é esses problemas, que você não nasceu para ser útil. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para viver bem. Não se esqueça disso. Você é maior do que todos esses problemas, sabe por quê? Porque daqui uns 80 anos, 90 anos, você vai parar de existir. Você vai ser esquecida, sabe? A não ser que você seja uma pessoa super foda, que vai criar uma coisa incrível aí, que vai ser lembrada por toda a humanidade. Mas a maioria de nós não vai. Então, ninguém vai lembrar de você daqui 100 anos. Vai viver tua vida do jeito que tu quer.
vai viver sua vida da forma que te dá mais satisfação, que faz com que você se sinta bem. Óbvio que aqui eu não tô falando de irresponsabilidade. Eu sei que eu estou falando com mulheres que são conscientes e que se você tá ouvindo esse episódio até aqui e você se identificou, você é uma pessoa altamente responsável, comprometida, mas às vezes a melhor forma de ajudar alguém ou de ajudar a melhorar uma situação é se fortalecer, é fazer o bem para você. Assim como a natureza leva um tempo para se regenerar, você também precisa do seu tempo para se regenerar, tá? Então lembra disso, pensa nisso e vamos juntas. Eu tô confiante de que eu tomei a melhor decisão que eu poderia ter tomado para mim, para todos os envolvidos e me liberto dessa culpa. E eu convoco você a se libertar da sua culpa também, tá? E é isso. Um abraço e até a próxima semana. Tchau!